Muito bem, meus irmãos, novamente a paz do Senhor Jesus. Estamos nessas etapas que estamos percorrendo sobre Jesus em toda a Bíblia. No programa anterior, nós fizemos uma abordagem sobre a história de José, filho de Jacó, conhecido como José do Egito. Não é isso mesmo, pastor Lourenço? Sim, pastor Luiz Carlos, a paz do Senhor Jesus. Cumprimentamos também a todos que estão conosco com a paz do Senhor. E pastor, no último programa, nós só iniciamos ali e o senhor deixou claro sobre os sonhos que apontam para um José como profeta, Profeta, exatamente. né? E Jesus foi o maior profeta da palavra. Então eu vou ler o texto que está em Gênesis, e a palavra do Senhor diz assim, Gênesis 37, verso 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos. E seu pai disse, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Exatamente, pastor Lourenço. Que maravilha, né? Interessante que o pai logo deu a interpretação. Porventura, e ele responde ao pai, né, que ele simplesmente estava ali transmitindo com fidelidade o sonho. E, na verdade, eram sonhos proféticos, né? E como dissemos aqui, pastor Lorenzo, exatamente dentro do texto que foi lido, é importante, irmãos, nós entendermos que, como dissemos, a Bíblia ela contém a história da redenção, é o projeto de salvação de Deus, né? E nós fizemos questão de dizer no início aqui da nossa fala, lá na primeira edição, de que a Bíblia contém a história do projeto criador e também do projeto redentor. E nós identificamos aqui, desde do início, né, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse projeto trino e uno. E também discorremos sobre o tema e dissemos que a Bíblia, poderíamos dividir ela em 3 momentos, né? E como lemos no episódio anterior, Deus, o Pai, pelos profetas, depois pelo Filho e agora pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que deu a José lá o sonho é o mesmo que hoje ele continua operando no nosso meio. Porque a igreja vive a presença do Espírito Santo, ela está evidenciada no meio da igreja, quando a igreja vive os dons do Espírito. E o sonho, como o pastor bem colocou, era uma informação de Deus Pai, usando o Filho, para mostrar ao pai, Jacó, as coisas que viriam a acontecer. Não é verdade, pastor Lourenço? E isso deixa claro, pastor, que assim como o projeto de salvação, ele já está desenhado, revelado, mostrado em toda a palavra, assim também foi a visitação do Espírito Santo sobre a vida de José, que o fez sonhar este sonho e transmitir este sonho à sua família, à sua casa, deixando claro que no projeto de salvação, toda alma, como diz a palavra, vai se curvar diante do Senhor. Todos irão reconhecer a grandeza do Senhor Jesus. E isto já está profeticamente informado em toda a Bíblia. Basta nós lermos, nos aprofundarmos, que nós veremos esta proposta de Deus para cada um de nós. Então, ainda que os irmãos de José, eles discordassem daquilo que era o profético, rejeitando, não é isso? O homem hoje, ele tem a sua livre escolha, mas Jesus é o Rei da Glória, Jesus é o Senhor, e toda alma vai reconhecer e vai se curvar diante dele. Então essa figura, né, de José como profeta, ele profetiza
acerca do Senhor Jesus, apontando que toda alma se curvará diante dele. Exatamente. E embora o ouvinte, o irmão que nos assiste, ele se inteirando com a leitura, os textos bíblicos vão mostrar que houve uma dificuldade da família, né? Não exatamente do pai, mas dos irmãos, os 11 irmãos, podemos dizer, com exceção talvez de Benjamim, porque ele não estava lá na frente, nós vamos ver isso, na trama que, né, vendeu, né, Sim. José. Nós vamos entender também que isso é profético, porque a ação de Deus na vida do servo, na vida da igreja, ela se dá exatamente em função, como dissemos, da disposição que ela tem em obedecer o projeto, né? Então a igreja, que é fruto de uma operação de milagre, ou nós que somos o templo, né? Como José era, José por si, ele não precisou de um ambiente, pastor Lourenço, para, podemos dizer assim, ser fiel. E aqui fica para nós um exemplo maravilhoso do servo quando ele vive o profético. Não é o ambiente que determina se ele vai ser fiel ou não. Muito pelo contrário. Ele, em casa, ele era fiel. Foi fiel no Egito e em tudo o Senhor vai o honrando, né? Então, para nós fica claro que o servo, ele independe do ambiente, mas ele precisa, na sua essência, entender que viver o profético é o mais importante do que as circunstâncias que o cercam. Ele poderia fazer uma opção de nem levar o sonho ao pai, aos irmãos, né? Tanto que quando ele foi ter com os irmãos, a pedido do pai, os irmãos zombavam dele. Lá vem o sonhador, né? José, o sonhador. Por quê? Porque eles não valorizavam o profético. E nós estamos diante de um cenário em que as pessoas, elas têm dúvidas acerca exatamente, pastor Lourenço, Deus fala, é possível ouvir de Deus? Então, essa relação que José tinha com o Deus Pai, né, na relação que ele tinha com os seus irmãos e com o próprio pai, nós vamos ver que a importância maior dessa relação se dava em função daquilo que ele recebia. Tanto que foi para a preservação da sua família, nós vamos ver lá na frente. Sim. Não é verdade? Pastor Luiz, dentro dessa abordagem importante feita pelo senhor, você que está conosco, é importante também, ao ler a palavra, tentar entender o que é que o Senhor está transmitindo nesta passagem. E na fala agora do senhor, pastor, o senhor disse assim que José, ele foi fiel em todos os momentos. E o sonho, a revelação, a ação de Deus sobre a vida de José naquele momento, naquele sonho, foi para livramento da sua casa, de toda a sua família. E como nós bem conhecemos, o Senhor usou José não somente para aquela salvação pontual, mas toda a sociedade daquele local, toda a sociedade daquele momento foi salva profeticamente, porque Deus estava falando com José. Assim como José, com alimento, salvou as pessoas, com alimento, com o pão, assim também Jesus hoje é o pão da vida que salva a vida do homem. E essa parte da fidelidade que o senhor disse de forma clara, é importante frisar que José foi fiel dentro de casa, como dito pelo pastor Luiz, mas ele também foi fiel fora de casa. E quando você olha para Jesus, você observa que o Senhor passou por diversos momentos. Aos 12 anos, com seus pais, numa festa do povo de Israel, os seus pais o procuram. Onde está Jesus? Jesus está sendo fiel ao chamado do Pai. E ele diz assim, olha, eu estava aqui tratando dos assuntos do Pai.
Depois, aos 30 anos, Jesus, sendo batizado, vai ao deserto, sofre ali as pressões e as propostas do opositor, do adversário que o visitou, e ele foi fiel. Jesus, em todo o seu ministério, sofrendo, noites sem dormir, longas jornadas, operando mistérios, maravilhas, milagres, foi fiel. Foi preso, açoitado, humilhado e foi fiel. Então, nesse personagem de José, muito importante essa abordagem que o senhor fez, pastor, sobre a fidelidade, porque é uma característica evidente neste personagem. É uma característica evidente nisso. E o senhor usou uma colocação que o senhor disse assim, que nós somos hoje, né, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando você olha para a palavra e você procura uma figura, um personagem, uma alegoria que aponta para o Senhor Jesus, você vai entendendo que Jesus, ele é o rio de águas vivas, Jesus, ele é a resplandecente estrela da manhã, Jesus é a figura do tabernáculo no deserto, Jesus é isso, e Jesus é o templo, Jesus é o perfeito templo. Por isso que ele disse assim, eu derribarei e reconstruirei em 3 dias. Então, se você, eu, nós juntos, estivermos inseridos na comunhão do corpo, inseridos na comunhão, participando juntos, isso se torna evidente, isso se torna verídico na sua vida. Você não pode ser corpo sem estar ligado ao corpo. Você não pode ser templo sem estar ligado à comunhão do corpo. E José, ele mostra isso. Ele era templo do Espírito Santo, né, pastor? Exatamente. Pastor Lourenço, importante também nós entendemos que, como o senhor bem colocou, José, ele foi usado na casa do pai e também em Canaã, mas também no Egito. Sim. Como dissemos, não é o ambiente que torna o crente melhor ou pior. Não é o ambiente. Mas o crente é que vai transformar O ambiente. né? Então, José, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele tinha sonhos de revelação, porque o pai falava com ele e o pai dava crédito ao que ele entregava. Então, Jesus também ele foi odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele trazia a mensagem do pai e os judeus não o receberam. Então, a palavra veio para os que eram seus e os seus, eles o rejeitaram, né? Então, nós vamos ver que esses contínuos paralelos, que na vida de José também, quando José vai para o Egito, lá também ele foi usado, né? E ele não deixou de levar a verdade, não é isso? Então, nós vamos ver que ali um laço estava preparado para José, no Egito, né? Então, ele era um bom filho na casa do pai, e ele passou a ser também um bom funcionário, um exemplo na casa de Potifar, né? A ponto de Potifar colocar ele como responsável de tudo da sua casa e ele prosperou, na verdade, mas um laço estava armado ali. Mas assim como um sonho o fez deixar a sua terra para o pai, era como se ele estivesse morto, porque a reportagem que os irmãos levaram foi exatamente essa. É isso, pastor Lourenço? Então, Sim. os irmãos pegaram a túnica dele, que o pai havia dado, ensoparam ali no sangue de um animal morto e levaram para o pai como se José estivesse morto. Mas José estava vivo. Então, Jesus também, né, prefigurando ali a sua morte, mas ele iria ressuscitar. E nós vamos chegar lá e vamos ver que, na história, o colégio apostólico era em número de 12, nós vamos ver o pai e os 12 novamente reunidos, né? Até que José se revelasse a eles depois, porque passou também por uma etapa que foi uma etapa de preparo, como a gente disse no programa anterior, era para livramento da sua própria família. E dentro dessa abordagem do senhor,
é importante ficar claro, todas as vezes em que José ele foi recebido com açoites, José transmitiu misericórdia. A palavra não cita que José teve ódio dos seus irmãos. A palavra não cita que José teve o desejo de persegui-los. E isto também é uma figura, aponta, né, para uma característica de Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi perseguido. Mas em todo o seu ministério, Jesus transmitiu, mesmo ciente dos erros, ciente das situações, ciente das causas, Jesus transmitiu misericórdia, Jesus transmitiu esperança, porque Jesus foi perseguido por causa da mensagem revelada. Jesus salvava vidas por onde passava. Jesus transformava mentalidades. Jesus transformava situações. Da mesma maneira que José, o pastor disse, pastor Luiz, o senhor foi claro quando o senhor disse assim, José trabalhou na casa do pai. E ele foi excelente no seu trabalho. José trabalhou na casa de Potifar e ele foi excelente no seu trabalho. A investida veio, mas ele se manteve excelente. Importante, pastor Lourenço, destacarmos aqui qual era o trabalho de José na casa do pai. José, ele era pastor de ovelhas, né? Onde Jesus também é o nosso bom pastor, né? José, ele fazia muito bem, desempenhava muito bem as suas funções. E como dissemos, no texto, no capítulo 37, fala exatamente, né, que José, ele saiu de Hebrom e passou por Siquém e no deserto ele pede informação dos irmãos e fora dito a ele que eles iam para Dotã, que era mais abaixo, prefigurando ali a vinda de Jesus para ter conosco. E o que fizeram com ele ali? Né? Zombaram dele, o prenderam, o lançaram numa cova, até que, né, como dissemos na edição anterior, uma caravana que passava, José foi oferecido como escravo, né? E à altura ele foi vendido por 20 moedas, né? Sim. 20 moedas de prata, né? E Jesus também ele foi vendido não por 20, mas por 30 moedas. Nós podemos dizer que era o valor, né, de um bom escravo em épocas distintas. E nós vamos vendo aí nesses contínuos paralelos, como dissemos e voltamos a frisar aqui, a disposição do servo de viver o profético. É claro que ao longo da história de José, a Bíblia não fala, mas nós vamos ver dentro da casa de Potifar, quando o laço estava preparado para ele, que ele foi servir a esse senhor, José ele se manteve íntegro, porque ele entendeu o ambiente, algo profético estava ali descrito. E nós vamos ver que José ficou muito tempo na prisão, até que na prisão ele passou a ser também um bom gestor, né? E ali 2 feitores, né, do seu senhor no Egito, o padeiro e o copeiro, que foram lançados ali também, né? Nós vamos ver que foi em função de sonho também, pastor Lourenço, não que José teve, mas que eles tiveram, que fez com que José voltasse a ser honrado, mas agora como governador do Egito. E eu creio que isso possa ficar para o próximo episódio, mas eu gostaria que o pastor fizesse aqui uma abordagem rápida sobre esse tema. É importante nós, dentro desse contexto, pastor, nós entendermos que o que direcionou todos os cenários da vida de José foi a revelação. E já caminhando para o encerramento, só vou fazer um breve comentário. Existe uma ação hoje contra a revelação que é a direção da igreja. A palavra diz assim, que sem profecia
há corrupção, o povo se corrompe. Então, a palavra ela é divinamente inspirada. Mas o Espírito Santo, aquele que falou no Velho Testamento, como nós estamos vendo de forma clara, repousou com sonhos, repousou sobre profetas, repousou sobre Moisés. Nós vamos ver historicamente o repouso do Espírito Santo, revelando todas as coisas. Em Jesus, como profeta, cumprindo as profecias na sua vida. E hoje, na história da igreja, você, estando em Jesus, também o Espírito Santo repousa. Quando você é corpo, quando você vive a comunhão, o Espírito Santo também repousa e direciona e dirige a sua vida. Então, nesta figura de Jesus em toda a Bíblia, você e eu fazemos parte desta Bíblia. Eu e você fazemos parte deste conteúdo, deste contexto, porque nós somos aqueles que estamos sendo alcançados e vivendo o evangelho da salvação por causa da ação do Espírito, por causa da ação da revelação. Então, as perseguições que José sofreu, que Jesus viveu e que o senhor fez essa abordagem, pastor Luiz, nós às vezes como igreja vivemos e sofremos, é sempre por causa da revelação, por causa da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então você que está conosco, continue conosco, participe, comente e nós estamos juntos para continuarmos nos aplicando, estudando um pouquinho mais sobre Jesus em toda a Bíblia. Amém, queridos? A todos a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Luiz, mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Lorenzo. Você continue conosco. Nos acompanhe também pelas mídias sociais, o senhor, a senhora, todos que nos acompanham. E queria fazer um convite aqui também aos pequenos, né, que possam também estar nos acompanhando. A todos a paz do Senhor. Amém.